Meu nome é Etelvina, tenho 68 anos e moro sozinha numa casa de barro nos arredores de Curitiba. Já faz muitos anos que ninguém pisa por aqui. Os vizinhos mais próximos se foram, a cidade cresceu, engoliu tudo com seus prédios altos, mas essa casinha, essa aqui ficou. E eu também. Moro entre as árvores, num terreno que parece esquecido por Deus, mas eu gosto assim. Porque quem sabe demais precisa de silêncio. O que eu vivi, o que eu escondi durante mais de 30 anos, não é coisa que se conta numa mesa de café. É algo que só agora, depois de tanto tempo, depois de ter visto tudo, de ter perdido tudo, eu consigo falar. Por muitos anos eu achei que estava louca. Mas não estou. Não fui eu que enlouqueci. Foi ele. Ou talvez ele já era assim desde o começo. O homem com quem me casei. O homem com quem dormi, comi, construí uma vida. Ele não era um homem. Ele era um monstro. Um lobisomem. E hoje, pela primeira vez, eu vou contar tudo. Eu conheci o Joaquim numa noite fria de junho, em 1977. Era festa de São João, aqui num vilarejo que hoje nem existe mais, se chamava Pedra Funda. Eu tinha só 20 anos, trabalhava como costureira e ajudava minha mãe com as plantações. Lembro bem daquela noite porque o céu estava limpo, mas o ar cortava a pele de tão gelado. Eu usava um vestido xadrez azul que eu mesma costurei, com rendinhas no punho e um laço vermelho na cintura. Nunca fui bonita, sabe? Mas naquele dia, me senti. Foi quando o vi pela primeira vez. Alto, muito alto, com os cabelos negros desgrenhados, os olhos escuros como a mata. Ele não sorriu. Não dançou. Só me olhou do outro lado da fogueira, como se já me conhecesse. Como se estivesse me esperando. Ele era novo na vila. Ninguém sabia direito de onde vinha, só que morava numa cabana afastada, entre os pinheiros. Diziam que trabalhava com madeira, caçava, fazia armadilhas. E mesmo com aquele jeito bruto e solitário, foi como se uma força invisível me puxasse até ele. Conversamos pouco. Ele tinha uma voz grossa, lenta, mas falava bonito. Disse que meu nome era forte, que combinava com a noite. Fiquei vermelha, não sabia o que responder. Mas a verdade é que, desde aquele instante, meu coração não me pertenceu mais. Me envolvi rápido demais. E ele também. Dizia que eu era tudo o que ele precisava. Em 2 meses, estávamos casados. A cerimônia foi simples, feita na igrejinha da vila. Pouca gente foi. Minha mãe chorou, de medo, não de alegria. Ela dizia que havia algo estranho nele. Os olhos dele não são de homem. Ela sussurrou no dia do casamento. Mas eu, teimosa e cega, ignorei. Me mudei com Joaquim para a cabana dele, no meio da mata, onde não se ouvia mais o som da vila, só o assovio do vento e os gritos dos animais à noite. A casa era escura, feita de madeira antiga e cheirava a terra molhada. Mas eu achava tudo romântico. Pensava que viver isolada era viver livre. Tola que fui. Nas primeiras semanas, tudo parecia normal, até poético. Ele era calado, sim, mas me tratava bem. Fazia armadilhas, caçava, vendia peles. À noite, ficava inquieto, andava pela casa, olhava pela janela. Dizia que não conseguia dormir quando a lua estava alta, e quando chegava a lua cheia, ele desaparecia. Dizia que ia caçar. Às vezes ficava fora por 3 noites. Eu questionava, e ele sempre respondia a mesma coisa. Melhor você não saber, Etelvina. Melhor para você. Na época, eu achava que ele tinha outra mulher ou talvez algum segredo de crime. Mas o que vinha, o que me rondava, era muito, muito pior. Com o tempo, comecei a perceber coisas que ninguém explicava. Os lobos. Ah, os lobos. Todas as noites, os uivos cortavam a mata. Vinham de perto, muito perto. E os animais da redondeza começaram a sumir. Galinhas, porcos, cachorros. Até gente sumiu. Um menino da vila desapareceu e ninguém nunca achou o corpo. Joaquim dizia que era culpa de caçadores forasteiros, mas uma noite
eu encontrei sua camisa no fundo do baú, encharcada de sangue, rasgada como se tivesse sido atacada por garras. Ele disse que era de uma caça mal feita. Mas o sangue não era de bicho. Era escuro demais. Era grosso demais. Eu tremi, e pela primeira vez, senti medo do homem que dormia ao meu lado. Naquela mesma semana, decidi que ia seguir ele. Esperei a lua cheia subir, me escondi no mato e o vi saindo da cabana, sem camisa, descalço, com os olhos brilhando no escuro. Nunca vou esquecer aquela visão. Ele andava diferente, como um bicho. Eu segui de longe, o coração pulando na garganta. E foi ali, no meio da floresta, sob a luz da lua, que vi meu marido ajoelhar, se contorcer e se transformar. O som dos ossos quebrando ecoou pela mata. A pele dele rasgava, o corpo crescia, os dentes saíam da boca como lâminas. Era como assistir a um pesadelo ganhar forma. Quando ele ergueu o rosto e uivou, eu soube, não tinha mais volta. Meu marido não era um homem, era um lobisomem. Corri, me escondi na mata, coberta de folhas, tremendo, rezando para não ser vista. E ele correu por entre as árvores, com aquela velocidade sobre-humana, uivando, farejando, caçando. Quando voltou para casa, de manhã, vinha nu, sujo de terra e sangue. Fingiu que não sabia de nada. Eu fingi também. Mas por dentro, eu morri. Todos os dias seguintes foram vividos com medo. Medo de dormir, medo de acordar. E pior, medo de amar aquele monstro. Porque, sim, eu ainda o amava. E esse amor doente me fez ficar. Me fez mentir para mim mesma por 30 anos. Durante esse tempo todo, nunca contei para ninguém. Nem para minha mãe, nem para os vizinhos, nem pro padre. Guardei esse segredo como quem guarda uma maldição. Porque eu sabia que se contasse, ninguém acreditaria. E se acreditassem, iriam querer caçá-lo. E, no fundo, uma parte de mim não queria que ele morresse. Mesmo sendo o que era. Mesmo me destruindo por dentro. E por isso, eu suportei. Aprendi a conviver com o monstro. Fechava a porta nas noites de lua cheia. Fazia de conta que não ouvia os gritos na floresta. E todas as manhãs limpava as marcas de sangue do chão da casa. Mas tudo começou a desmoronar de verdade no ano em que fiquei grávida. E é aí que começa a parte mais obscura dessa história. Mas essa parte eu conto no próximo capítulo. A gravidez chegou como um raio em céu nublado. Inesperada, silenciosa e cheia de presságios. Eu já não era mais tão nova. Estava com 32 anos e há muito tempo tinha deixado de acreditar que teria filhos. O médico da vila, um senhor de mãos frias e fala seca, me disse certa vez que meu útero era preguiçoso demais. Mas, naquela manhã, ao acordar com enjoos, tonturas e uma sensação estranha na barriga, algo dentro de mim sussurrou: não é uma doença, Etelvina, é uma semente crescendo. Fiquei em choque. Joaquim, quando soube, congelou. Não sorriu. Não comemorou. Apenas me olhou com aqueles olhos escuros e disse: você tem certeza? E naquele olhar havia medo. Um medo que eu nunca tinha visto antes nele. E isso me assustou mais do que qualquer uivo noturno. Nos meses seguintes, as coisas mudaram dentro daquela cabana. Ele passava mais tempo fora, voltava mais cansado, com os olhos mais fundos e as mãos trêmulas. Às vezes chegava com feridas pelo corpo, como se tivesse brigado com alguma fera na floresta. E, estranhamente, ele não queria mais me tocar. Mal me olhava. Era como se eu carregasse dentro de mim algo que ele temia. Eu tentava conversar, dizia que o bebê precisava dele, que eu precisava. Mas ele apenas murmurava: esse filho não deveria vir. Certas noites, eu ouvia chorando no quarto ao lado. Um homem daquele tamanho, chorando como um menino perdido. Eu já não sabia mais se estava vivendo ao lado do meu marido ou de uma alma atormentada. Quando a barriga começou a crescer, vieram os pesadelos. Sempre o mesmo. Eu estava deitada na cama, sozinha, e ouvia arranhões na porta. Quando ia abrir, não era Joaquim.
Era uma criatura, metade homem, metade fera, com olhos dourados e dentes afiados. Ele dizia: "Você carrega a minha maldição." E então, acordava gritando. Certa noite, sonhei que estava dando à luz, mas o que saía de mim não era um bebê. Era um lobo negro, coberto de sangue. E ao meu lado, Joaquim apenas observava, em silêncio, com um sorriso triste. Comecei a me perguntar o que eu estava realmente esperando. Um filho ou um presságio do inferno? Na 8ª lua cheia da gestação, ele desapareceu. Sumiu da floresta por dias. Eu, sozinha, com a barriga pesada, mal conseguia sair da cama. Comecei a passar mal. Dores, sangramentos. Fui até a vila sozinha, a pé, andando como uma morta-viva. Quando cheguei lá, as pessoas me olharam com estranheza, como se eu fosse um vulto. Fui acolhida por Dona Rosa, a parteira, que cuidou de mim como uma filha. Ela me perguntou: "E o pai da criança?" Eu menti. Disse que ele estava viajando. Mas, no fundo, eu já sabia. Ele não queria ver esse filho nascer. Ou pior, ele sabia que o que viria ao mundo não era apenas uma criança. No dia do parto, a floresta estava em silêncio. Um silêncio tão profundo que dava vontade de chorar. Nenhum grilo, nenhum pássaro, nem mesmo o uivo dos lobos. Só o vento, assobiando como um aviso. A bolsa estourou de madrugada. As dores vinham como facas. Rosa tentou me acalmar, mas eu gritava. Gritava porque, dentro de mim, algo se mexia com uma força que não era humana. O parto durou horas. Meu corpo rasgava por dentro. E quando finalmente a criança nasceu, o choro que ecoou pela cabana não foi um choro comum. Era um som rouco, grave, como um rosnado abafado. Rosa empalideceu. "Etelvina, o que é isso?" Ela murmurou. Eu peguei o bebê nos braços e não consegui falar. Ele tinha olhos dourados, como os de Joaquim. Mas havia algo mais. As mãos, pequenas garras. Os pelos, uma penugem escura pelo corpo. Rosa gritou. Tentou afastar o bebê. Eu não deixei. "É meu filho!" gritei. Mas no fundo, eu sabia. Aquela criança era metade minha e metade de uma maldição. Joaquim voltou 2 dias depois. Quando entrou na cabana e viu o bebê, empalideceu. "Você devia ter me escutado", disse. "Essa criança não deveria existir." Eu me pus entre os dois. "Se encostar nele, eu mato você." Ele não respondeu. Apenas saiu e nunca mais voltou. Sumiu da floresta como um fantasma. Mas Zumal. Esse ficou. Cresceu. Se alimentou. E hoje, eu conto essa parte da história, porque vocês precisam saber que o pior ainda estava por vir. O nome que escolhi para ele foi Elias. Um nome bíblico, forte, como a tempestade que parecia morar nos olhos dele desde o primeiro dia. Elias cresceu rápido. Rápido demais. Com 2 meses já firmava o pescoço. Com 3, engatinhava. Com 6, andava. E com 1 ano, eu juro por tudo o que é mais sagrado, ele já falava. Não palavras desconexas, não balbucios infantis. Falava frases inteiras. Olhava nos meus olhos com um entendimento que não pertencia a uma criança. Ele me chamava de mamãe com doçura, mas havia noites em que sussurrava frases em um idioma que eu não conhecia. Sós guturais, como os que eu ouvia Joaquim pronunciar quando pensava que estava sozinho. E todas essas noites sempre coincidiam com a lua cheia. Foi quando percebi que a maldição corria nas veias do meu filho, que dentro daquele corpinho frágil morava algo ancestral, algo que, com o tempo, ficaria cada vez mais difícil de controlar. Eu tentava dar a ele uma vida normal. Ensinei a ler, a plantar, a respeitar os animais. Mas havia um instinto dentro dele que crescia mais do que qualquer ensinamento meu. Um dia, aos 5 anos, um cãozinho da vizinha entrou na nossa propriedade. Elias estava brincando com pedras, sozinho no quintal. Quando voltei, vi sangue. Os olhos dele estavam negros, as mãos tremiam. E o cão, dilacerado. Tentei abraçá-lo. Ele chorou, me implorou.
Mamãe, me perdoa, eu não queria. Mas eu sabia. Não foi acidente. Foi fome. Eu passei a prendê-lo durante as luas cheias. Fazia uma espécie de cela de madeira reforçada no porão da casa. Ele nunca me odiou por isso. Pelo contrário, ele entendia. Melhor assim, mamãe. Eu tenho medo do que posso fazer. Isso me partia em 1000 pedaços. Ver meu filho, tão pequeno, sendo encarcerado como um animal. Mas era necessário. Porque a cada mês, a transformação era mais brutal. O corpo dele se dobrava, os olhos brilhavam, os ossos mudavam de forma. Era igual ao pai. Era idêntico. Eu cobria os ouvidos para não ouvir os gritos. E ao amanhecer, limpava o sangue, os pedaços de madeira quebrada, os restos do que ele destruía tentando se conter. Aos 10 anos, Elias começou a questionar. Queria saber sobre o pai. Eu mentia. Dizia que ele era um caçador que havia sumido. Mas um dia, ele me encarou e disse: Mamãe, eu sonho com ele. Sonho que ele vem me buscar. Que me chama de longe com um uivo. E nesse momento, eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Porque comecei a perceber que Elias estava sendo chamado. Como se a criatura que havia deixado a floresta ainda tivesse um elo com ele. Uma conexão de sangue. E aquilo me apavorou. Comecei a planejar uma fuga. Vender a casa, me mudar, desaparecer. Mas antes que eu pudesse agir, algo terrível aconteceu. Numa noite de lua cheia, Elias não quis ir pro porão. Me olhou nos olhos e disse: Hoje eu não vou me transformar. Mamãe, eu juro. Eu quis acreditar. Acariciei seus cabelos, orei com ele, deitei ao lado dele na cama. E dormimos. Mas no meio da madrugada, acordei com um cheiro forte de ferro e terra. Me levantei e vi a porta da frente aberta. Gritei por Elias. Nada. Saí pela floresta, desesperada, chamando. E então vi rastros, sangue e uivos. Ele tinha fugido. Passei a noite inteira procurando. Ao amanhecer, encontrei meu filho, nu, sujo, coberto de sangue, com o corpo de um veado morto ao lado. Ele estava encolhido, chorando. Me ajoelhei, o abracei com todas as forças do meu corpo. E ele disse, em meio às lágrimas: Mamãe, eu não sou um menino normal. Eu sou como ele. Eu sou uma fera. E ali, naquele abraço, naquela confissão, meu coração se partiu de vez. Desde esse dia, entendi que não adiantava mais esconder. A verdade tinha que ser enfrentada. Eu tinha que encontrar Joaquim. Tinha que entender como reverter aquilo. Se é que existia algum jeito. E é isso que eu conto na próxima parte. Porque essa busca me levou a um lugar ainda mais sombrio. A um pacto antigo. E a um segredo enterrado que ninguém jamais ousou desenterrar. Na manhã seguinte àquela noite maldita, comecei a me preparar. Peguei um cobertor, algumas frutas secas, 2 garrafas d'água e enfiei tudo numa sacola de pano. Deixei Elias dormindo, ainda frágil e encolhido. Não sabia quanto tempo ele resistiria àquela maldição crescendo dentro dele, então eu precisava agir rápido. Saí determinada a encontrar Joaquim. Mas onde procurar? Ele tinha desaparecido há anos. Ninguém nunca mais tinha falado o nome dele. Mesmo assim, segui meu instinto, o mesmo que me levou até ele naquela primeira noite. Voltei ao lugar onde o vi se transformar pela primeira vez, a clareira dos pinheiros tortos. Ali, a terra ainda parecia queimada, o ar mais denso. Sentei no chão, fechei os olhos e falei alto, mesmo sem saber se alguém me ouvia. Joaquim, eu sei que você ainda está por aí. Seu filho precisa de você. Fiquei em silêncio, mas a floresta não. Os galhos estalaram, o vento parou de soprar e uma sombra passou rápido por entre as árvores. Me levantei, com o coração disparado. E ali, diante de mim, ele surgiu. Envelhecido, sim, mas ainda imponente. O mesmo olhar profundo, agora mais sombrio. Joaquim. Ele me olhou sem surpresa. Era como se soubesse que eu viria. Você veio atrás de respostas, ele disse. Assenti, sem conseguir falar.
E ele continuou: eu avisei. Esse sangue nunca devia ter sido passado adiante. Aquilo me cortou por dentro. Ele é seu filho, eu gritei. Joaquim apenas suspirou. Por isso eu fugi. Porque o que eu carrego não é um dom, é uma condenação. Eu lutei por anos contra essa coisa dentro de mim, até entender que não se pode lutar contra o que você é. Eu exigi que me contasse tudo. E ele contou. Joaquim foi amaldiçoado ainda jovem, numa região do interior de Minas, onde o povo falava de lobisomens como se fossem lendas de avó. Só que não eram. Um antigo pacto de sangue entre duas famílias, uma dívida não paga, uma lua errada. Desde então, ele era obrigado a se transformar. E a única maneira de se libertar seria morrendo pelas mãos de alguém que o amasse. Ele me olhou nos olhos. Você me amou, Etelvina. E eu fugi para não te obrigar a isso. Minhas mãos tremeram. E o Elias? Ele hesitou. Se o sangue for forte o suficiente, ele pode resistir. Mas vai precisar fazer uma escolha. E para isso, precisa saber quem é. Você tem que contar tudo para ele. Voltei para casa com a alma em pedaços. Elias estava sentado na varanda, olhando para o horizonte. Os olhos dourados brilhavam ao sol. Me sentei ao lado dele e contei tudo. Desde o começo. Ele não chorou. Só escutou, calado, até o fim. Quando terminei, ele pegou minha mão. Eu não quero ser um monstro, mamãe. Eu o abracei com todas as forças do meu ser. E naquele momento, tomei a decisão. Iríamos embora. Deixaríamos aquela floresta, aquela cabana, aquele passado. Tentaríamos recomeçar longe dali, onde ninguém soubesse dos nossos segredos. Mas no fundo, eu sabia. A maldição andava com a gente. Ela morava no sangue dele. E uma hora, ela cobraria seu preço. Na noite em que estávamos arrumando nossas coisas para partir, ouvimos o primeiro uivo. Mas não era Elias. Era algo maior, mais forte. Um uivo de guerra. Corremos para dentro. Elias tremia. Mamãe, ele vem me buscar. Era Joaquim, ou o que restava dele. Naquela noite, o pai voltou, mas não como homem. E a criatura que ele se tornou não deixaria o filho partir tão fácil. A última parte da minha história não é fácil de contar. Porque não foi apenas o fim de um ciclo, foi o fim da esperança de que o amor poderia vencer uma maldição. Naquela noite, o céu estava tomado por nuvens escuras. Não havia estrelas. A floresta estava viva de novo, mas não como antes. Ela não respirava. Ela rugia. O uivo que ouvimos cortou o ar como uma lâmina, vindo de dentro da mata, de um lugar que parecia pulsar com a própria escuridão. Elias agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas. É ele, mamãe. Eu sinto. E eu senti também. Não era só o pai. Era o predador. A besta. O lobo que Joaquim sempre tentou esconder de mim, agora vinha à tona como nunca antes. E ele não vinha para conversar. Ele vinha para levar o filho. Corri até o porão. Peguei as correntes, as madeiras reforçadas que usávamos para conter Elias nas luas cheias. Ele me olhou, assustado. Você vai me prender de novo. Eu respondi com lágrimas nos olhos. Não. É para ele. Preparei tudo. Tranquei as janelas, tranquei as portas, mas nada disso adiantaria. Eu sabia. Quando a criatura quer entrar, ela entra. E ela entrou. Foi como um pesadelo em carne e osso. A porta da frente explodiu numa nuvem de farpa, vento gelado. E ali estava ele, Joaquim, ou o que havia se tornado dele. 3 metros de altura, pelos negros como a noite, olhos acesos como brasas. Os mesmos olhos que um dia me olharam com ternura, agora brilhavam com fome. Ele não falou, só avançou. Elias ficou na minha frente. Não machuca minha mãe, ele gritou. E foi nesse instante que algo aconteceu. Uma luz branca, intensa, brotou dos olhos de Elias. A fera recuou. Por um segundo, hesitou. E então, falou. A voz era um lamento, um urro misturado com palavras. Filho, você precisa aceitar o que é. Elias chorava.
Eu não sou como você. Mas Joaquim respondeu: é sim, mas pode ser melhor. E então, num movimento tão rápido quanto o som, saltou em cima dele. A luta que se seguiu não parecia desse mundo. Elias, ainda em forma humana, tentou resistir. E foi aí que vi, ele começava a mudar. Mas não como o pai. A transformação dele era diferente. Mais lenta, controlada. Os olhos dourados brilharam, as unhas cresceram, mas o rosto ainda era de menino. Era como se ele estivesse escolhendo manter a alma humana. Eles rolaram pela sala, derrubando móveis, quebrando paredes. E, então, Elias cravou as garras no peito da criatura. Joaquim uivou, ergueu o rosto para o céu e parou. Caiu de joelhos. E sorriu. Sim, sorria. Mesmo morrendo. Você fez sua escolha, filho. E com isso, ele caiu. Sem vida. O silêncio depois da morte foi ensurdecedor. Elias caiu nos meus braços, sangrando, exausto, chorando como uma criança que perdeu o pai e o monstro dentro de si. Naquela noite, enterramos Joaquim na floresta. Fizemos um túmulo de pedra, colocamos flores. E oramos. Pela alma dele, pela nossa paz. E pela esperança de que aquilo fosse, enfim, o fim da maldição. Hoje, muitos anos depois, moro sozinha nessa casa de barro. Elias cresceu, se mudou, vive distante da floresta, tenta levar uma vida normal. Às vezes me liga, diz que sente um leve tremor no sangue quando a lua cheia aparece, mas que aprendeu a controlar. Que usa esse dom para proteger, não ferir. E eu acredito nele, porque ele é metade de mim. E metade do que um dia foi um monstro que tentou, até o fim, amar. Nunca contei essa história para ninguém. Até hoje. Porque agora que estou velha, meus ossos cansados e a alma leve, sei que guardar isso só para mim seria um erro. As pessoas precisam saber que monstros existem, sim. Mas às vezes, o pior deles é o silêncio. E é por isso que agora, você sabe. Porque essa é a verdade da minha vida. Eu me casei com um lobisomem. E por mais de 30 anos, vivi com esse segredo dentro do peito.